Jogo Duro, segunda, 9h50 da noite em Tiros e Tiras. Novembro, Record, a nova rede nacional. Um novo momento na televisão brasileira começa ali em meados de 1990. Isso porque em 89 a Record foi comprada por Edir Macedo. A gente fez um episódio aqui de Vendo TV com Júnior Guesla sobre a Record dos anos 80, pouco conhecida, com alguns programas que acabaram marcando época mesmo assim. Mas a partir dos anos 90, o que tem por trás da criação da nova Record, agora sob a gestão de Edir Macedo, surpreende muito. Porque inicialmente havia um objetivo, mas depois as coisas começaram a se transformar muito rapidamente dentro de vários setores da emissora. De que forma foi que a década de 90 formou a Record que se criou na década de 2000? Quais foram as influências importantes? Existem programas que começaram na década de 90 e que existem até hoje? Essa é a dúvida que a gente vai tirar a partir de agora, vendo trechos importantes dessa caminhada. Além disso, a gente vai falar sobre nomes importantes que surgiram na TV Record, a princípio sem grandes pretensões, e ganharam o Brasil e estão até hoje no ar, surgindo aí das mais diferentes formas. Fique conosco porque hoje é dia da gente complementar e devido a muitos pedidos de vocês, não como diz o Kiko, devido a milhares de pedidos, foram milhares de pedidos mesmo, a gente vai para a década de 90 da TV Record. Fica comigo, senta no sofá, faz a pipoca, porque você está vendo TV com Júnior Guesla. Olá amigos, obrigado pela companhia de todos. Nós vamos começar a partir de agora esse desfile por grandes momentos da TV Record nos anos 90 e por toda a década de uma forma geral, né? Porque existiram diversas tentativas da Record por vários caminhos, mas começou muito fortemente, a gente tem que dizer, por jornalismo e também pela própria questão de auditórios, né? Se tentou muito popularizar de uma forma geral a construção de uma base jornalística popular, né, presente até os dias de hoje, e também com a parte de auditórios, hoje um pouco mais escassa de fato na Record. Mas a gente vai trazer a partir de agora alguns dos momentos mais icônicos dessa década de 90, e eu quero começar com a estreia de Cidade Alerta e também do Record em Notícias, que era um boletim informativo bastante popular nessa época, e também a chamada de estreia do Cidade Alerta em 5 de janeiro de 1996. Vamos ver. Vem aí, Cidade Alerta. Fique ligado, nós vamos colocar a notícia mais perto de você. As últimas ocorrências policiais. Os casos que mexeram com a opinião pública, mostrados sem meias verdades. Denunciando, apurando os fatos e defendendo os seus direitos. Russomano até hoje dentro do Cidade Alerta, né, na edição de sábado. Cidade Alerta, estreia em janeiro. Aguarde. Ney Gonçalves Dias, portanto, na apresentação. João Leite Neto também com essa função dos casos policiais. Neto, tá certo? João Leite Neto, com esses casos de maior repercussão. E Celso Russomano já estava na estreia do Cidade Alerta, nas primeiras chamadas do programa. Portanto, a gente vê que é um dos programas mais longevos da história da Record, dessa nova gestão, a partir de 1990, né, 89, 90, quando começa uma extensão maior daquela edição, né, daquele momento tão importante para a TV Record. Já em 97, por exemplo, a gente já tinha o Cidade Alerta um pouco mais maduro, vejam. É o Cidade Alerta ao vivo, nesta quarta-feira, está mais ensolarado, está mais quente, estou recebendo uma nota, você vai fechar aqui, Edson Bom Cabelo, por favor, aqui no satélite do Rio de Janeiro. A nota diz o seguinte: a Polícia Militar invade a favela Nova Brasília em Niterói. Vejam como havia esse interesse, até que o Balanço Geral fez mais ou menos a mesma coisa, né? De rodar rapidamente, né? Havia uma estética também. Cidade Alerta ao vivo, nesta quarta-feira, está mais ensolarado. Linguagem quase TikTok para o Cidade Alerta, né? Para matar policiais.
Agora o Adriano vai comigo buscar o Guilherme Aquino no Rio de Janeiro. O satélite já chegou aí agora, direto. Bom, Ney, nós estamos... Olha que espetáculo isso, né? Num tempo em que não havia absolutamente nada no que tange a tecnologias de touchscreen, vamos dizer assim, ou era muito inacessível, o Ney Gonçalves Dias utilizava da sua capacidade de retenção e de atração do público para fazer de conta que nessa transição entre ele botar a mão na tela e o switcher trocar para a imagem da rua, realmente ter uma percepção dessa conexão, né? Então são momentos, são recursos da TV dos anos 90 que também tiveram essa força. Vamos falar agora de um outro programa histórico até hoje no ar, que é o Fala Brasil, que na sua primeira passagem pela emissora, que foi de 91 a 93, mais ou menos, tinha uma linguagem mais tradicional de telejornal. E depois, na sua volta à grade da Record, o Fala Brasil já se tornou um produto muito mais parecido com o Good Morning America, que já era muito forte nos Estados Unidos e que agora começa a ter também, a partir ali de 94, com Rosana Herman, um monte de gente muito competente. A gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês como é que foi. Vamos a um trechinho da edição do Fala Brasil de 30 de dezembro de 92. Atenção, emissoras da Rede Record, para o top de 5 segundos. Boa noite. Agora é definitivo. Ah, era mais tarde o Fala Brasil, não era de manhã? O ex-presidente Fernando Collor não pode concorrer a qualquer cargo eletivo nos próximos 8 anos. Política agora só no ano 2001. A Câmara já cassou o mandato de 3 deputados e em breve vai ter nas mãos a tarefa de excluir os parlamentares que estiverem envolvidos no esquema de corrupção do Regina Mamed, portanto, a primeira apresentadora aqui dessa época do Fala Brasil, né? E uma linguagem muito mais política também, né? Telefax. De cinza, ideal para fotos. Funciona como copiadora e não exige uma linha mecânica exclusiva. Facílimo de operar. O 25ª Hora, né? Outro programa já da Igreja Universal ali, que fazia parte disso. Fala que eu discuto, que é de 98 também. As chamadas de desenhos. Vamos ver outras chamadas importantes aqui. 3FM apresenta Finalíssima Garota Pagode 93. Garota Pagode 93. Pagode estourando em todo o Brasil naquela época, né? Dia 18, sábado, no Yacht Clube. Show com grupo Raça Negra. Participação, grupo Sabor do Samba. Finalíssima Garota Pagode 93. Tem que baixar aqui por causa de Será, né? Mas Garota Pagode e esses concursos em geral de beleza eram muito tradicionais. 93, né? Rádio 93. A mais espetacular de Brasília, olha aí. Fazia parte desse grupo aí de quem postou esse vídeo aqui. Já vou dar o crédito para vocês corretamente, tá? Fala Brasil mostra agora a entrevista com o deputado José Genuíno, que foi gravada no Congresso Nacional. Deputado, com a decisão do juiz... Era de fato um jornal extremamente político, né? O Fala Brasil. Por isso o nome também, né? Faz sentido. Depois ele volta como uma revista no Good Morning, nos moldes do Good Morning America, né? E a gente lembra dessa situação. Por exemplo, aqui já temos um vídeo, foi do canal Valdevir Júnior, que a gente tem aqui nesse momento, essa imagem, que é do Fala Brasil em 99 já. Vejam como era o Fala Brasil em 99, muito, muito parecido com o Good Morning America. Usar cartão. Será que você tem que mudar todo o seu hábito? Ou será que essa segurança que tem que ser um pouco mais rígida para que a gente possa viver tranquilamente? Mas sem sombra de dúvida, se você vai viajar, tem um lugar que é um paraíso. Vamos para o Recife com o Deni Oliveira. Bom dia, Deni. É verdade, Bob Floriano. Bom dia a você. Era bem nessa vibe, de fato, de fazer uma conexão entre o jornalismo hard news com algumas pautas mais amenas ali. O Rony continua sendo sedado de forma contínua. Bom dia, Tatiana. O ator foi internado aí em São Paulo. Muito obrigada, Deni. Bom, e nós todos, os brasileiros, torcendo pela recuperação do humorista Rony Cócegas, que está internado na zona oeste de São Paulo, no Hospital São Camilo. E de lá, as informações chegam ao vivo com o repórter Roberto Souza. Pois não, Roberto? Bom dia. Era muito nessa pegada. Rosana Herman. Vamos ver Rosana Herman no Fala Brasil.
fazer os outros felizes e nós também queremos fazer você feliz. E é por isso que o Fala Brasil vai levar você a uma sessão especial de gala, organizada exclusivamente para os telespectadores deste programa. Para ganhar os ingressos, você tem que mandar um e-mail com seu nome, seu endereço, o CEP e o telefone para contato. E atenção, a partir de agora, exatamente às 8h47, vai começar a valer nessa manhã de terça-feira, dia 6 de julho. Os primeiros 20 e-mails que chegarem dizendo a frase "Eu quero ir com o Fala Brasil ao lançamento do filme Em Luta pelo Amor", vão receber ingressos para a grande festa que contará com a presença de todos nós aqui do Fala Brasil. Anote aí o endereço para você mandar o seu e-mail, emlutapeloamor@rederecord.com.br. Essa é uma promoção Fox, Agastur e Rede Record. E amanhã tem mais, fique ligado, todo mundo vai lá, nós vamos todos lá, né? Claro. Todos lá. E é bom esclarecer que é só e-mail. Infelizmente, a promoção é só através do endereço eletrônico, não através de fax, e é só no momento em que a Rosana dá o start. No caso, foi 8h47. 8h47, exatamente. Quer dizer, não adianta... 8h47, e a vontade de imitar o Faustão aqui não pode, né, meu amigo? Depois, ao longo do dia, tem que ficar ligado no Fala Brasil para ver exatamente o momento certo de começar o lançamento do filme Em Luta pelo Amor. E se você puder, coloque a cidade da onde você está mandando seu e-mail, que vai ser muito gostoso saber da onde que você está assistindo o programa Fala Brasil. Vejo traços de José Armando Vanucci aqui, vai ser muito gostoso mesmo. Muita coisa com esse filme. O fazendeiro Darli Alves da Silva, o homem que mandou matar Chico Mendes. Enfim, então nós temos aqui essa pegada, né, do Fala Brasil, que ia do entretenimento ao jornalismo policial com muita velocidade. Era um jornal de dinamismo, né? Era de fato uma questão de dinamismo muito forte. Sessões de filmes, vamos falar agora do Cine Aventura, que até hoje faz parte da grade da Record e que nessa época tinha esta chamada por aqui dos filmes da semana. Vamos ver quais eram os filmes da semana em 1995. Muita ação no Cine Aventura. Terça, a coroa espanhola e os americanos lutando pela conquista do rico território da Califórnia. O Fidalgo da Fronteira. Quarta, a única diferença é essa estrela. Você age como se isso lhe desse licença para matar. um xerife rápido no gatilho com métodos próprios de resolver encrencas. Dava pra ver claramente, né, que era uma questão também orçamentária de ter muito filme de bang bang bem antigo mesmo. Essa aqui é uma arma resposta para tudo. Desforra Fatal. Quinta, procurado por toda a cidade, ele enfrenta tudo para vingar a morte do irmão. Vocês, violadores da lei, são todos iguais. A Volta de Frank James, um filme de Fritz Lang com Henry Fonda e John Carradine. Sexta, só filme antigaço, né? Eu não atirei nele, estou dizendo. Ouçam, vocês... Morte por pouco, e agora quer vingança. 3 horas para matar, com Dana Andrews. Somente filmes de muita ação no Cine Aventura. 1h15 da tarde. Cedão, né? O Cine Aventura, impressionante. Esse logo da Record, que já começa a ficar bastante forte na década de 90, né? Muito forte mesmo. E a gente vai observar essa evolução também do logotipo a partir de 90. Ele começa a mudar ali em vários momentos também. Vamos falar agora sobre... Supertela, que também foi outra sessão de filmes muito tradicional e que segue até hoje com essa relevância dentro do atual momento da TV brasileira. Vamos ver como é que era a chamada do Supertela. Supertela, elas trabalhavam em condições subhumanas. Quem se aposentou da fábrica disse que suou colorido durante 1 ano. Tiveram que suportar a discriminação para manter seus empregos. Temos que desistir das capacidades de ter filhos para podermos continuar trabalhando nessa espelunca. Agora precisam encontrar forças para lutar. Nada no mundo vai nos dar de volta o nosso emprego. E nada. Noite em Supertela. Em Supertela. Hoje, 9h45 da noite, em Supertela. Verão, na Record, você é mais, você é demais. Que demais.
Interessante, não tinha visto essa chamada aí. Não é fácil. Eu sou alguém. Nessas horas, eu... Muito bem. Vamos adiante aqui agora com outras chamadas importantes. Campanha antidrogas, também que era muito comum nos anos 90. Record em Notícias, 1995. Como era essa vinheta? Vamos ver a partir de agora. Aí o Record em Notícias, a gente viu essa chamada, inclusive, agora há pouco, quando a gente falava sobre o Cidade Alerta, né? O Cidade Alerta, chamado Cidade Alerta, tinha isso. E aí, lá em 1997, vem um tal de Carlos Massa, vindo da CNT Gazeta e virando funcionário da Record, com um programa caótico de nome Ratinho Livre, que mudaria a história também da Record nessa década de 90. Vamos ver como é que foi esse momento. Ratinho Livre, todo mundo vê, todo mundo comenta e você não pode ficar de fora. Ratinho Livre, o programa mais popular da TV brasileira, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Ratinho Livre, muito importante também para essa fase de consolidação da Record, que muitas vezes ficava em quarto, quinto lugar ali. Com o Ratinho Livre, ela chegou a incomodar a Globo, era tipo, sei lá, deixa eu pensar, era tipo a Band incomodar a Globo ali naquele horário. Acho que era mais ou menos essa proporção, viu? Vamos falar de Note a Note em 1997. Será que eu tenho mais recente aqui também? Tava separando para vocês, porque foram grandes momentos. Nós temos novelas também nessa década lá na Record, e eu convido vocês, claro, a acompanhar tudo isso. Fica por aí, que a gente vai falar de grandes estreias ainda dessa década de 90. E falando nisso, vamos trazer aqui as chamadas, de Ana Maria Braga. Ana Maria Braga começa em 92, lá no Note a Note, né? Mais ou menos 92. E aqui nós temos um pouco do auge do que era o Note a Note já, ali em meados de de 98 mais ou menos, que foi quando ela foi pra Globo, porque ela incomodava bastante já. Note e Anote. Ana Maria Braga, de Casa Nova, mas com o mesmo charme e simpatia, trazendo as melhores dicas Palmeirinha, para fazer o seu dia muito mais gostoso. E mais, durante a Copa você fica por dentro das delícias da Cidade Luz, com as matérias especiais de Ana e do Louro em... Olha o Louro José em 1998. É desse Louro José que eu me lembro muito. Eu me lembro muito desse Louro José, que era da Record, tinha as pegadinhas, eu anotava todas as pegadinhas, que eram charadinhas, na verdade, né? Pra essa... que eles faziam entre eles, né? E funcionava super. Eu era o público infantil que não gostava muito da Ana Maria Braga em si, mas gostava dela e do Louro. Ana e do Louro em Paris. Note e Anote. De segunda a sexta, aqui na Record. E aí a gente tá falando de um programa que começou com meia hora e que depois foi para 6, 7 horas. Era um contrato que a Ana Maria tinha com a Record, de que cada anunciante a mais que ela conseguisse, ela ganhava um período, não é, de mais exposição ainda na tela. A Record na época não tinha nada para as tardes, a não ser filmes, a não ser esse tipo de coisa, e aí consegue, nesse sentido, com a Ana Maria Braga, uma importante receita comercial também na hora de fazer tudo isso. E também o sucesso do Note a Note gerou o programa Ana Maria Braga, que era basicamente uma intenção da Record de fazer meio que a Hebe da Record. E que eu acho que caberia muito ainda pra Ana Maria Braga nos próximos anos, assim. Eu acho que ela teria que ter um programa assim na Globo também. Imagina com a estrutura da Globo, né? O programa Ana Maria Braga teve também sua importância na Record e a gente vai trazer pra vocês aqui. Era um programa noturno. Muito 96. mais que um talk show. Programa Ana Maria Braga é um big show. A namorada de Leonardo Pareja faz incríveis revelações sobre o rapaz que colocou em xeque todo o sistema penitenciário do país. Baladas, balanço e muito ritmo com convidados pra lá de especiais. Donizete, Amado Batista, Latino e mais. Latino bigodeira, hein? Vamos ver, aqui ó, Latino. Essa época aqui era de All Baby Me Leva, me lembro muito. E mais, os modelitos que vão esquentar a próxima estação.
Os tipos impagáveis de Orival Pessini. Esporte em 1998, um outro grande conhecido da TV brasileira que depois iria para o Cidade Alerta, apresentava o Com a Bola Toda, lá em 27 de setembro de 98. A lei eleitoral tem que ser cumprida. No dia da eleição... Também tínhamos, claro, o Boris Casoy, que tinha saído pouco tempo antes do SBT e que tinha 2 programas na Record. O próprio Jornal da Record e também o clássico Passando a Limpo, que era um bordão do próprio Casoy. Passando a Limpo. Eu vou conversar ao vivo com o deputado federal e ex-ministro Delfim Neto. Ele vai falar sobre a crise econômica e os caminhos para o Brasil sair dela e se desenvolver. Vou receber também o jornalista Hélio Fernandes, diretor do jornal Tribuna da Imprensa do Rio. Passando a Limpo com Boris Casoy. Hoje, 10h30 da noite. Clássico programa analítico, né? Que tinha muito na TV nessa época. ...45 anos em 98. Covas cresce e está em candidato. Propaganda política rolando direto ali, 98, né? E jaquetas em couro a partir de R$70. Não perca! Julian Marcuí, Rua do Arouche, 144, Galvão Bueno, 75, Praça Tom Rua Galvão Bueno, sério? José Gaspar, Rua Augusta e nos melhores shoppings. Moreno, Rosana Herman, Bob Floriano e Virgínia Novick comandam ao vivo o Fala Brasil. Era muito hoje em dia, né? Jornalismo, cultura e lazer, de segunda a sexta, 8 da manhã. Eu perdi meu título. Oferecimento classificado. Com a bola toda. Oferecimento classificados do Estadão. Para anunciar, ligue 855-2001. Em cima do Viola, porque o Viola... Legal, ficou um barato molejo em cima do Viola, porque o Viola tá realmente matando a pau. Boa noite, amigos do Brasil. Na verdade, o Viola revive os grandes momentos da sua carreira. Ele destrói o Corinthians e é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi isso que se viu hoje no Morumbi com quase 50 mil pessoas. Tá certo? É isso aí. Vamos lá, então, seguindo aqui, porque tínhamos, então, José Luiz da Atena apresentando este programa na TV Record, e nós tínhamos também em 1995, inclusive eu recomendo para quem gosta dessas histórias e bastidores, Chico Pinheiro aceitando ir para a Record. Ele estava na Band, estava bem na Band, e ele vai para a Record. Depois teve uma polêmica na sua saída, e nós temos aqui a chegada dele nesse momento. Novo Jornalismo Record. Olá, eu estou aqui na Rede Record e tenho um encontro marcado com você nesta segunda-feira a partir das 7 da noite, quando você vai assistir o novo Jornal da Record. A notícia e os comentários. De Brasília, você tem os comentários políticos de Marcelo Pontes, que vai estar ao lado de Antônio Augusto. As notícias do Rio de Janeiro com Adriana de Castro. Os comentários internacionais aqui de São Paulo com Bernardo Carvalho. E mais um presente da Rede Record para você. No nosso novo Jornal da Record, os comentários de economia de Luiz Nassif. A novidade é nesta segunda, às 7 da noite. Até lá. Foram grandes e importantes nomes, né? Foram importantes nomes que fizeram parte dessa geração e que construíram a Record daquela década de 90 que teve muita força. Mas calma, porque falta muita gente ainda. Falta muita gente importante, né? Muita gente importante que passou pela Record também. Porque depois do clássico momento em que Ratinho vai para o SBT, nós temos ele, o Leão, Gilberto Barros, Gilbert Barros, ou também conhecido como Cassino, ou também conhecido como muso inspirador do Quintaço, através do Sabadaço. Também assumiu esse horário da noite da Record com o Leão Livre. Vamos ver como é que foi esse momento.
Olha aqui, Leão, hoje à noite nós vamos mostrar no Leão Livre Daniel, cantor, contando a sua vida e cantando pra... Já não era só... Do jeito que ele falou com o Leão, parecia que ia ser só coisa terrível. Daniel cantando e contando sua história. Pra você, com o Gilbertão à noite, a nova loira do Tchan, a Sheila Mello, vai trazer fotos da Playboy pra você ver. Tudo vai acontecer no Leão Livre logo mais à noite. Tem Saulo Gomes com uma história sensacional. Eu te espero daqui a pouco. Leão Livre é Rede Record. Aguenta que eu chego já aí. Já ia pra um lado um pouco... O rugido do leão sempre maravilhoso, né? E já ia pra um lado um pouco mais... Eles deram uma ajustada no programa pra uma coisa um pouco mais de variedades, né? Menos polícia. Olha aqui, Leão. Hoje à noite nós vamos mostrar no Leão Livre. Grandes momentos com o Gilberto Barros conversando com o Leão num quadro. Vamos aqui também porque lá em 1992 nós tivemos também uma passagem importante de Raul Gil pela Record. Ele voltaria depois em 98, ficaria até 2006, se não me falha a memória, com grande audiência, ganhando do Luciano Huck, recém-mudado da Band para Globo com o Caldeirão na época, mas já em 92 o Raul Gil estava lá na Record. Eu vou ter que baixar o volume aqui porque tem músicas também. Então, só pra gente ter um pouco dessa noção de como é que foi a chamada, canal DVP aqui, como é que foi a chamada desse momento do Raul Gil na Record. Seu sábado vira festa no programa Raul Gil. Esse logotipo eu particularmente não me lembrava do programa Raul Gil, olha só. Não lembrava real. Também eu tinha 1 ano, né? É difícil lembrar. Raul Gil. João Mineiro e Marciano, Gerry Adriane, Giliardi, Dedé e Tia Doca da Portela, o Aldo Astral de Eduardo do Sec, Jair Rodrigues, Katia Lee, Polegar, Aguinaldo Timóteo e os melhores calouros da TV no Quem Sabe Faz ao Vivo. Ah, eu conheço essa aí. Essa aí não é Raul Gil, não. Programa Raul Gil, uma tarde cheia de alegria, neste sábado a partir das 2 horas. Rede Record, cada vez melhor. Chama atenção porque, de novo, era um programa... Isso era muito comum nos anos 90, né? Era um programa que basicamente era musical, era essencialmente musical. Ele tinha somente atrações musicais. Entre elas, os cantores que de fato iam até lá para apresentar seus trabalhos e também os calouros, que são um clássico de Raul Gil, né? Agora, quando o Raul Gil sai da Record e vai para Manchete, se não me engano, em 96, a gente tem o sábado à tarde da Record com o programa Quem Sabe Sábado. Neste Quem Sabe Sábado, em cartaz, o nosso cestinha Oscar Schmidt. No quadro, quem será? A casa de um cantor revelação que já é sucesso. E muita música com Vando, o Tchan, Grupo Raça, Simoni, Márcia Freire, Banana Split, Netinho. Neste Quem Sabe Sábado, 4 da tarde. Mais curto, inclusive, né? Quem Sabe Sábado. Enfim, vamos adiante porque estamos aqui caminhando para outros grandes programas que eu deixei o melhor para o final, como diria o glorioso Kiko, para fechar com chave de ouro. Porque em 99, um dos meus programas favoritos estreava também na esteira do sucesso de Gilberto Barros, nas quartas-feiras à noite, que era o glorioso... Quarta Total. Venha se divertir com Gilberto Barros e seus convidados no game show mais animado da TV. Eles vão largar com tudo para vencer na corrida do pato, no rolimã e no mini carrinho. Tem que ter pontaria certeira no desafio do bola box, girar rapidinho na brincadeira do parafuso, dar uma de bombeiro numa prova que é fogo. E você também pode ligar e ganhar. Quarta Total, 9h45 da noite. É isso que eu digo sobre a TV dos anos 90, anos 2000. Um programa... Hoje, a gente ainda tem um exemplo hoje que segue fazendo isso, que é Celso Portiolli com o Passo a Repassa. Era um programa de auditório com game show, era um game show total, assim, né? Total mesmo.
game show com 3 times, com os artistas e tal, ao vivaço, com auditório, com participação pelo telefone para ganhar prêmios também, na quarta-feira à noite, 9h45. Então tinha uma vivacidade nos auditórios dessa década que era um negócio impressionante. Gilberto Barros se consolida ainda mais como apresentador ali no Quarta Total, nessa época na Record. Depois do Quarta Total ele vai para os domingos, no Domingo Show. Me lembro muito de Lucas Lima e me esqueci a dupla dele, que ficaram 10 semanas e ganharam um carro e tal. Tinha muito disso e foi de fato um momento intenso ali da carreira do Gilberto Barros, que depois em 2005 o levaria para a Band e o resto é cassino, né? Em 98, uma gloriosa loira deixou o SBT rumo à Barra Funda. E lá, Eliana fez história também com Eliana e Alegria. Eliana no Parque também estreou em 99. E ainda outras versões do seu próprio programa para um público mais infanto-juvenil. Depois o Tudo é Possível. E tudo virou história depois. Mas é fato que essa estreia da Eliana foi muito badalada na época, porque sair do SBT para ir para Record, naquela época, parecia uma loucura imensa. Muitas novidades vão agitar a sua manhã. Por isso... Não posso botar, que a música da Eliana Chopin. Eliana e Alegria. Estreia amanhã. Hoje é dia de fim da manhã. Foi uma contratação histórica por parte da Record, né? Conseguir contar com a Eliana ali, que tava bem no SBT com o Bom Dia. Era tão forte que o programa era Bom Dia e Companhia e virou Eliana e Companhia. Por isso que virou a Eliana e Alegria na Record, né? Teve isso também. Nós temos a volta da dramaturgia lá em 1998, mais ou menos, aliás, em 97 ainda, com Canoa de Bagre, lá em 1997, novela exibida e produzida pela Record, né, que teve dificuldades de inicialmente reativar o seu setor de teledramaturgia e depois conseguiu bons índices ali também com essas novelas, inclusive com Solange Castro Neves, que vai adaptar o filme para A Viagem. Ela, que era colaboradora de Vani Ribeiro, foi para a Record na época, em 99, se não me engano, para escrever Louca Paixão. Bem interessante. Vamos aqui para Canoa de Bagre. Eu vou baixar bem o volume aqui porque a gente não tem muita música aqui nessa parte, então só para a gente ver as imagens. Um elenco bem estelar mesmo, né? Estelar não, um elenco bem desconhecido até, com alguns medalhões, mas é fato que era uma reativação também da própria parte de dramaturgia da emissora, então foi acontecendo devagarinho. Otton Bastos, claro que os principais nomes eles traziam primeiro, Solange Couto, Nico Puig, e uma galera importante ali que ia chegando depois, grandes nomes, mas que estavam fora da Globo principalmente, né? Então, Rômulo Arantes pai, né? O Rômulo Arantes pai, eu acho. Provavelmente, o neto não era. Rômulo Arantes, Jean Francisco Guarnieri também. Direção de Atílio Ricó. Canoa de Bagre foi a novela que reativou ali a Record nessa década de 90 em 97. Depois a gente vem com outras obras importantes, como é o caso de Estrela de Fogo. Estrela de Fogo foi escrita por Yves Dumont e colaboração de Lilian Viveiros, Marcelo César Fagundes, Vivian de Oliveira, que também ficou na Record há muito tempo, e Paulo Cabral, ficou essa novela, eu tô com o vídeo do Danilo ABR aqui, ficou no ar entre 4 de maio de 98 e mais ou menos o início de 99 ali dentro da Record. Vamos ver como é que foi a chamada de Estrela de Fogo, as chamadas, né? Estrela de Fogo. Manuela joga pesado com Fernão. Manuel, fica quieto que você já falou demais, hein? A senhora não sabia que o seu sobrinho querido tá saindo com uma empregadinha? Segunda. Olha que você não ouse trazer essa moça pra dentro dessa casa. Porque se ela chegar aqui, você vai ver o que eu vou fazer. Da sua novela das 8, Estrela... Eu me lembro de pouca coisa de Estrela de Fogo, mas eu me lembro da abertura com Chitãozinho e Chororó. Isso foi muito marcante pra mim, eu me lembro.
porque eu tinha 7 anos já nessa época, né? Então, vamos denunciando a idade, bicho. Vamos lá, porque nós tivemos também, ainda em 99, chamada aqui de capítulo da novela Louca Paixão, canal da Célia Ferreira. Vamos ver como é que foi nesse momento essa chamada. Bora ver aqui. Envolvido pelo plano de Carla, André abandona seu verdadeiro amor. Eu nunca te enganei quando eu dizia que te amava, André. Eu não quero mais falar com você. Louca Paixão. Hoje, 8h10 da noite. Na Record, né? O Louca Paixão, eu me lembro que teve uma certa repercussão, até porque tinha um disco que tinha muita música boa. Me lembro que muita gente comprou o disco, inclusive, porque tinha muita música sertaneja, se não me engano, já nessa época, que acabava tendo um apelo, né, com o público. E aqui nós temos, para fechar o nosso glorioso Vendo TV de hoje com a década de 90 da Record, eu quero trazer o Agente G de maio de 95 na Record. Vamos ver esta chamada. Gerson de Abreu e os bonecos mais divertidos da TV. O Agente Tem uma cara de Nas Garras da Patrulha, né? G, Mestre Yodo. Aí vem o Crenca. Professor Le Chateau. Ulala. O Terrível Corpo. Que depois ressuscitaria no Descontrole. E mais um engraçadíssimo desenho inédito. Bill Buddy. Nunca ouvi falar. Adorável. Então, não perca o Agente G, porque senão você pode ficar assim. O Agente G, de segunda a sexta, 8 da noite. Provavelmente era uma daquelas tentativas de fazer uma série barata e que desse pra semana toda, né? Aí. Muito bem, vamos para a última chamada que eu quero mostrar pra vocês aqui, que são os desenhos de 97 da Record, janeiro de 97, chamada geral dos desenhos à disposição do público naquele ano. Desenhos 97, animação total na tela da Record. A dupla dinâmica está de volta para limpar as ruas de Gotham City. As aventuras de Batman e Robin. Um computador genial botando pra quebrar. Clyde, o Homem de Aço detonando os mais terríveis vilões. Isso tudo foi pro SBT depois, né? Principalmente Batman e Robin. Super-Homem, a maior estrela dos desenhos animados. Bat Boop, poderosas criaturas na mais fantástica batalha. Os Guerreiros do Futuro. Ele é a única lei da selva. Rahan, o herói mascarado vai deixar a marca da justiça. Zorro. Me lembro desse Zorro, eu me lembro. As histórias do leãozinho que encantou todo mundo. Simba, o Rei Leão. Ele vai defender os pobres e combater a tirania. As novas aventuras de Robin Hood. Baseado no grande sucesso de Jim Carrey, Ace Ventura. Também outro clássico dos desenhos. Um detetive animal. A mais linda de todas as princesas. A lenda de Branca de Neve. Desenhos 97. Somente produções inéditas. Lugar de criança é na Record. Isso aqui chama atenção também pelo seguinte, porque nessa época não tinha competir com o Globo e SBT no que tange a desenho. O SBT conseguia uns negócios impressionantes, assim, e tinha uma fidelidade nessa época, uma fidelidade gigantesca ao público infantil que era difícil de buscar. Então a Record, de fato, tentava fazer esse investimento, mas certamente não foi fácil nesse período, porque havia, assim, uma hegemonia do SBT, que era uma coisa impressionante. Agora, agradecendo a sua audiência, quero saber se vocês gostaram do programa de hoje, coloquem aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários, eu amo Quarta Total. Eu quero saber quem chega até o final do vídeo, quem é que vem até aqui. Coloca aqui nos comentários, eu amo Quarta Total, igual você, Juninho. E nós vamos seguindo por aqui, obrigado pela companhia de todos. A gente fica por aqui com mais um Vendo TV com Júnior Guesla e volta na segunda que vem, 8h45.